Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Penal Sem Dúvida. Eu sou o professor Fábio Rodrigues. Neste vídeo falaremos sobre as modalidades de dolo, inciso 1 do artigo 18 do Código Penal, e sobre as modalidades de culpa, inciso 2 do artigo 18 do Código Penal. Não perde tempo, já se inscreve, curte e aciona o sininho para ajudar o canal a produzir mais conteúdo para você. Já vamos começar. O Código Penal observa em seu artigo 18 o que é um crime doloso. O dolo acontece quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. O dolo é o elemento subjetivo do fato típico, como já foi estudado no vídeo sobre o conceito de crime. O que queremos dizer com elemento subjetivo? Elemento subjetivo é o elemento que não pode ser visto, ser tocado. Ele é constatado de acordo com as circunstâncias dos fatos, pelas atitudes do acusado pelo crime. Percebe-se se houve dolo ou não pela exteriorização de suas vontades, de seu querer fazer ou não, ou seja, o dolo está na vontade, está no que o sujeito ativo do fato típico quis fazer, por isso se diz que é subjetivo. Não é que podemos ver, tocar e dizer está ali, eu estou vendo. Na maioria dos crimes é facilmente ser constatado se houve dolo ou não, mas a análise deve ser sempre cuidadosa, para evitar injustiças. Pois como trata-se de algo subjetivo, às vezes pode parecer uma coisa e ser outra, como nos casos de erro, que serão estudados posteriormente. O dolo deve estar presente nos crimes comissivos e omissivos. Crimes comissivos são aqueles onde existe a ação, a vontade de praticar o fato típico, e os omissivos são aqueles onde o indivíduo deixa de agir quando deveria e podia, com dolo, com vontade de não fazer. Existem algumas espécies de dolo, mas as adotadas pelo direito brasileiro são o dolo direto de primeiro grau, que é a espécie que se aproxima mais do que já foi explicado sobre o dolo até agora. É nada mais do que a busca clara pelo resultado do fato típico, ainda que não consiga alcançar o resultado pretendido e tenha ficado apenas na tentativa, é a nítida vontade de consumar o crime. O dolo está claro na ação do criminoso. Por exemplo, o criminoso permanece de campana próximo à casa da vítima, espera que ela saia, pula o muro, arromba a porta a chutes, separa eletrodomésticos no quintal dentro de um saco, abre o portão por dentro e quando sai é detido pela polícia. Não há discussão quanto à tentativa de furto qualificado, pois a tentativa do fato típico está completa, inclusive com elemento subjetivo que é o dolo direto. É indiscutível que o criminoso quis furtar, teve vontade e buscou o resultado que não foi alcançado por forças alheias à sua vontade. Temos também o dolo direto de segundo grau. Pode-se dizer que o dolo direto de segundo grau consiste em uma consequência do dolo de primeiro grau. O criminoso sabe que a sua ação causará mais danos do que ele realmente deseja. Porém, ele não se importa. Ele prossegue com a ação sabendo das consequências, sabendo do resultado além do desejado. Exemplo clássico do dolo de segundo grau é do criminoso que planta uma bomba no avião para matar um passageiro. Mas ele sabe que matará os outros passageiros também, mas não se importa. Isso é o dolo de segundo grau. Temos ainda o dolo eventual, que é uma espécie de dolo onde o sujeito ativo, quem comete a infração, não quer o resultado, não é o que ele deseja no início da ação, porém ele não se importa se o resultado acontecer. Tanto em condutas iniciais típicas criminosas ou em condutas atípicas, infrações de trânsito, por exemplo, que são ilícitos administrativos, o dolo eventual ele aparece claramente em uma morte no trânsito por causa de um racha. As famosas corridas de veículo clandestinas, que são crimes previstos no artigo 308 do CTB. O indivíduo sabe que sua conduta é criminosa, sabe que pode ocasionar um acidente que pode ter consequências graves, mas não se importa, ele pratica o ato mesmo assim. Ele comete um crime participando do racha e acaba se envolvendo em um acidente por causa disso. A jurisprudência é unânime. Nesses casos, o dolo eventual é claro, e por isso o indivíduo que se envolve em um acidente por motivo de racha é responsabilizado dolosamente pelos resultados do acidente. Ele não conseguirá comprovar um crime culposo neste caso, pois ele não queria o resultado, mas não se importou se o resultado acontecesse. Tinha plena consciência de que suas ações poderiam ocasionar um acidente fatal, tanto que o meio que o levou ao acidente já era ilícito. Para concluir, decorem o seguinte: no dolo eventual, o agente prevê o resultado danoso,
mas ele não se importa se ele vai acontecer ou não. Isso é o dolo eventual. Ele prevê o resultado danoso, mas ele não se importa se vai acontecer ou não. Passo agora a análise da culpa, do crime culposo, que é regulado pelo inciso 2 do artigo 18 do Código Penal. Mas antes, não esquece de se inscrever, curtir, acionar o sininho e compartilhar. Ajude a produzir mais conteúdo para você. Penal Sem Dúvida é aqui. O inciso 2 do artigo 18 do Código Penal, ele diz que é culposo o crime quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Como bem podemos observar, o crime culposo ocorre por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, ocorre a falta de cuidado necessário que todas as pessoas com o mínimo de discernimento devem ter para evitar a ocorrência do crime. O artigo 33, inciso 2º do Código Penal Militar, ele diz que o crime é culposo quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária, não prevê o resultado que podia prever ou supõe levianamente que não se realizaria. Isso é o que diz o Código Penal Militar, que é bem mais específico, bem mais claro que o Código Penal. As modalidades de culpa, como podemos observar no artigo, são imprudência, negligência e imperícia. E falaremos de cada uma a seguir. Começaremos pela imprudência. A imprudência é uma conduta arriscada, insensata. O agente toma atitude sem pensar no resultado. Se coloca em risco e coloca outros em risco, acreditando que não vai acontecer nada. Um exemplo é ultrapassar o limite de velocidade permitida, convicto que vai controlar o veículo e não vai precisar frear o carro bruscamente por algum imprevisto. Passando à negligência, a negligência ela é diferente da imprudência. Não é necessariamente uma conduta, é muito mais a falta de cuidado que se deveria ter. O agente deixa de dar a atenção que deveria ter dado a alguma coisa ou a alguém. Um exemplo clássico é o médico que, ao fazer a cirurgia, esquece um instrumento cirúrgico dentro do paciente. Passamos à imperícia. A imperícia é também conhecida como culpa profissional. É uma conduta ativa ou omissiva que se relaciona com a atividade profissional. É a falta de conhecimento técnico para o exercício de profissão ou arte. É a modalidade de culpa relacionada exclusivamente ao exercício de uma profissão. É o erro grave cometido no exercício profissional. Caso o indivíduo não tenha autorização para o exercício profissional, aí será caso de imprudência ou negligência, não é caso de imperícia. Dentre as espécies de culpa, destaca-se a culpa consciente, que aparece na ação do indivíduo que sabe que está sendo imprudente, negligente ou imperito, mas continua a agir por ter certeza de que vai conseguir atingir um objetivo lícito. Por exemplo, o semáforo está no amarelo e, ao invés de parar, o condutor acelera o seu veículo convicto que vai conseguir passar antes de ficar vermelho. Através de um meio lícito, ele está crente que alcançará outro objetivo lícito. Caso o semáforo mudasse para o vermelho e ocorresse um acidente com vítimas, o condutor seria responsabilizado culposamente. Fosse uma lesão corporal ou até mesmo um homicídio, pois em nenhum momento o condutor teve dolo em cometer qualquer ilícito, seja penal, civil ou administrativo. Ele foi imprudente. A culpa consciente e o dolo eventual são muito próximos. O que os distinguem são as ações e meios usados para atingir determinado fim. No exemplo do semáforo, houve a imprudência porque a qualquer momento ele poderia mudar para o vermelho, mas ele estava no amarelo. Não é um ilícito administrativo passar no sinal amarelo. Se o sinal estivesse vermelho e o indivíduo passasse, seria caso de dolo eventual, pois todos sabem da possibilidade de um acidente quando ultrapassam o sinal vermelho. E ultrapassar sinal vermelho é um ilícito administrativo. Quem passa no sinal vermelho assume o risco de se envolver em um acidente grave com vítimas, inclusive. Caso venha a ocorrer o acidente neste caso, o indivíduo responderá por crime doloso quando há intenção, pois ele assumiu o risco. No caso do semáforo amarelo, caso ocorra um acidente por culpa do indivíduo que avançou o sinal amarelo, que veio a ficar vermelho, dificilmente ele será acusado por um crime doloso, pois restou comprovado, neste exemplo, que ele tinha a plena convicção que seria possível prosseguir com o veículo.
A diferença entre eles está na aceitação do resultado por parte do agente que pratica a ação. No dolo eventual, o agente entende o risco que é iminente e muitas vezes ilícito e ele aceita e não se importa com o resultado. Na culpa consciente existe um risco, mas não é um ilícito. Ele aceita esse risco, mas está convicto que não vai acontecer nada porque ele vai conseguir evitar ou ele vai ter sorte. Passamos agora a outra modalidade de crime culposo, que é o crime pré-doloso. Não esquece de se inscrever, de curtir, acionar o sininho. Penal Sem Dúvida é aqui. Dá uma força para a gente produzir mais conteúdo para vocês. Vamos continuar. O crime pré-doloso é uma modalidade de crime onde houve dolo na ação e culpa no resultado. O crime pré-doloso se difere do dolo eventual e da culpa consciente no sentido de que saímos do campo da possibilidade. O agente não tem atitudes que o colocam em risco ou colocam outras pessoas em risco. Ele comete o crime, tem a intenção de cometer um crime e comete. Porém, o resultado é pior do que ele esperava e por isso responde culposamente pelo resultado. Vamos ao exemplo. A tem a intenção, a vontade, o dolo de agredir B com um soco e o faz. Contudo, B, após ser socado, cai e bate a cabeça. E por isso morre. A não queria o resultado morte, porém foi imprudente ao socar B, e por isso responderá pelo resultado morte, que inclusive tem previsão legal no Código Penal. É o artigo 129, que diz o seguinte: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. O parágrafo 3º diz o seguinte: se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Este é o caso da lesão corporal seguida de morte, que é prevista no artigo 129, em seu parágrafo 3º, a pena de reclusão de 4 a 12 anos. De acordo com o exemplo, é claro que A não tinha intenção de matar B, não quis o resultado. E, a princípio, mais uma vez, de acordo com o exemplo, não assumiu o risco de produzir o resultado, pois ele socou B, não bateu em sua cabeça ou jogou o B de cabeça no chão. Ele teve dolo em lesionar B com imprudência que levou B à morte. Passamos agora ao parágrafo único do artigo 18, que diz o seguinte: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Quando o parágrafo único diz, salvo os casos expressos em lei, ele quer dizer que os casos em que há previsão de punição por culpa, ou seja, só é possível ser punido por crime culposo se houver previsão legal. O fato deve ser típico e ilícito, e na descrição do tipo deve haver a previsão legal de punição por crime culposo. Por exemplo, o crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, que diz que existe o homicídio culposo, em seu parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Quando que o homicídio é culposo? O homicídio é culposo quando não há vontade de matar, quando se mata por falta de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia. O motorista que dirige em alta velocidade acima do permitido, sendo imprudente e perde o controle do veículo, e sobe na calçada atropelando alguém e matando, é um exemplo de crime culposo. Apesar de revoltante, ele não tinha em momento algum a vontade de matar ninguém. Talvez estivesse atrasado ou se exibindo para alguém, mas não tinha o dolo, a vontade de cometer um homicídio. Assim podemos entender que muitos crimes só prevêem a modalidade dolosa. Não existe previsão de penalidade por crime culposo. E assim, caso seja constatado um ilícito contra um bem jurídico que não seja doloso, será considerado um ilícito civil ou administrativo. Não cabe uma ação penal. O direito penal é a última ratio, ou seja, o ramo do direito que será acionado quando os outros ramos já não conseguem resolver o litígio em questão. É quando o Estado deve tomar a frente e punir para restabelecer a ordem. Um exemplo de crime que não prevê modalidade culposa é o de dano. Artigo 163 do Código Penal. Se não houver dolo ao danificar o carro de alguém, por exemplo, sem a intenção, se não tiver dolo, sem a intenção, por maior que seja o prejuízo, o autor poderá ser condenado apenas na esfera civil. Não existe um fato típico, e sim um ilícito civil, suscetível à indenização por dano material e até por dano moral.
mas não é protegido pelo direito penal. Passamos agora ao artigo 19 do Código Penal, que diz: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Este artigo busca evitar a ocorrência da responsabilidade objetiva penal. Se não, vejamos, a pessoa vítima de um roubo vai para o meio da rua, é atropelada e morre. O autor do roubo não mandou que ela fosse para o meio da rua, não a ameaçou ou qualquer atitude parecida. Seria caso de roubo qualificado pelo resultado morte? O autor do roubo teve a intenção de matar a vítima do roubo? A resposta é não. O artigo 19 do Código Penal trata justamente disso, evitar a responsabilização além do dolo ou da culpa. Se o autor do crime não teve dolo ou culpa em relação à agravante do crime, ele não deve responder por ela. Seguindo o exemplo, o criminoso roubou a vítima. Ela, após entregar seus pertences, saiu correndo para o meio da rua e foi atropelada. Não há qualquer evidência que o criminoso mandou que ela fizesse isso. Por isso, a morte que agravaria o crime não deve ser imputada a ele, pois ele não teve participação nem culposamente. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esquece de se inscrever, curtir, acionar o sininho e compartilhar. Você vai ajudar o canal e a outras pessoas a estudarem. Forte abraço, fé e determinação sempre.